Tudo bom, né, pessoal? Uhum. Oi, pessoal! Oi, Uhum. tô conferindo aqui a chamada, mas todos presentes. Turma de vocês é excelente até nisso, até na presença de vocês. Vocês são a turma mais Sério? Que com maior fofinho! nível de presença de todas. Ai, que fofinho! Parabéns para vocês. Obrigada. Só vamos lá. Página 8 da apostila. Vamos falar do surgimento da cultura juvenil e das tribos urbanas. Lembrando que o nosso capítulo é sobre cultura e mídia. Nós falamos na aula passada de dois conceitos muito importantes mesmo, que são os conceitos de cultura de massa e de indústria cultural. Desculpa. E nós vimos que ambos estão muito relacionados, né, um com o outro. Então, a cultura de massa, a própria ideia traz isso, né, uma massificação da cultura, aquela cultura que se estabelece de uma forma mais ou menos uniforme, com uma presença muito grande dentro da sociedade, e a indústria cultural como que a influência, né, do capitalismo na cultura, né, como que as empresas que fornecem cultura lidam com essa relação de oferecer cultura e, ao mesmo tempo, satisfazer os seus interesses econômicos, né? E nós vimos que há uma possibilidade grande de problemas aqui, né? Quando você relaciona informação, especialmente, né? Que é um elemento cultural, a informação, a música, e você tem como grandes veiculadores disso empresas preocupadas com o lucro, né? Até que ponto elas vão prestar um bom serviço, vamos dizer assim, a uma determinada sociedade, vão enriquecer de fato culturalmente uma determinada sociedade, ou até que ponto eles vão se comprometer mais com os interesses do lucro da sua empresa do que de fato em veicular uma cultura de valor, né? Que não seja superficial, que não seja pragmática, mercadológica. Então, nesse quarto tópico aqui, da página 8, chamado Surgimento da Cultura Juvenil, a gente vai aprofundar um pouquinho a discussão. Por quê, pessoal? Depois da Segunda Guerra Mundial, você teve os Estados Unidos como o grande vencedor dessa guerra, né? O país que mais se beneficiou dos resultados da Segunda Guerra Mundial, e você tem, em virtude do florescimento econômico dos Estados Unidos, um maior índice de natalidade. Então, as pessoas começaram a ter mais filhos, né? Normalmente é assim, quando a economia melhora, as pessoas se sentem, as famílias, né, se sentem mais motivadas a ter mais filhos, os casais, né? Se eles estão ganhando mais dinheiro, eles ficam mais à vontade de ter mais filhos. E essa lógica acabou gerando o que ficou conhecido nos Estados Unidos como baby boom, que é a explosão de bebês, né? Baby boom Isso que é bom? é, Nossa, não é, sabia é, que era. esse grande índice de natalidade que teve especialmente nos Estados Unidos, né? E que vai influenciar profundamente a cultura do século XX. Por quê? Porque
após esse baby boom, esses babies cresceram e se tornaram adolescentes. Então, teve um grande número de adolescentes nos Estados Unidos num determinado período do século XX, né? No início da segunda metade do século XX. E aí, quando você tem um grande surgimento de uma camada da sociedade, de uma camada etária da sociedade, você tem também uma nova forma de fazer cultura, porque se você tem uma grande quantidade de jovens, de adolescentes na cultura, esses jovens vão influenciar tudo que está à sua volta, inclusive a indústria cultural. E aí você tem, então, o que o Anthony Giddens, que é um sociólogo aqui, vai chamar dessa cultura juvenil, que é, de fato, essa valorização dos costumes adolescentes. Então, você tem agora um foco da indústria cultural em satisfazer essa nova classe que estava cheia de gente, né? E como a indústria cultural está preocupada em lucrar, é muito interessante que empresários de indústria cultural foquem em conteúdo para adolescentes. E aí você tem o surgimento por exemplo, na indústria fonográfica, você tem o surgimento de várias bandas, né, que satisfaziam esse interesse da juventude e tal, então as bandas muito jovens surgindo e fazendo muito sucesso. Você tem nas roupas, né, o jeans, por exemplo, o jeans ele explode no mundo a partir do consumo dos adolescentes nos Estados Unidos, que começaram a usar muito jeans, e isso explodiu, né? Virou um acessório, uma roupa fundamental para todos nós hoje na cultura, mas surge como uma moda juvenil, né? Então, pessoal, e essa ideia aqui do surgimento da cultura juvenil serve para a gente poder aprofundar nossa análise da civilização e da sociedade. Nós, hoje, estamos num outro contexto. Nós, hoje, estamos num contexto de um maior volume de idosos, né? Então, a medicina evoluiu bastante, o índice de mortalidade caiu bastante, e a expectativa de vida das pessoas aumentou muito, né? Hoje a expectativa de vida gira em torno de 70, 80 anos. Antigamente era em torno de 50 anos, 40 anos, 50 anos. Então, aumentou muito, as pessoas estão envelhecendo mais, uma quantidade grande de pessoas velhas. E aí você tem surgindo também um novo mercado, vamos dizer assim, cultural para atender essas pessoas. Como isso está muito recente, a gente não está percebendo isso tão presente na nossa cultura, mas cada vez mais, daqui 5, 10, 15 anos, a gente vai ver cada vez mais a influência cultural que o atendimento dos idosos vai gerar na nossa sociedade, né? Então, veja que as camadas, as classes, as camadas da sociedade, os nichos da sociedade, na medida em que eles têm maior presença num determinado período histórico, eles ditam, inclusive, as mudanças culturais, né? Então, por exemplo, hoje você tem muito mais muito mais importância dada à acessibilidade de idosos, né? Na minha época de adolescente, de criança, não tinha essa quantidade de vagas para idosos. Hoje, qualquer shopping que você vai, supermercado, você tem vagas ali para idosos, vocês já viram? Então, Sim. por que isso? Porque a população idosa aumentou muito.
E essa população idosa começou a despertar direitos, né? E aí, despertando direitos, houve mudanças na cultura. Então, hoje em dia, você tem, por exemplo, vagas separadas para idosos, né? Você tem atendimento, você tem benefícios jurídicos para idosos, que é uma conquista que foi alcançada, especialmente na medida em que a sociedade percebeu que o índice de idosos cresceu no nosso contexto, né? Então, isso varia muito. E foi assim, né, o baby boom, né, o surgimento da cultura juvenil, e a cultura juvenil, retomando aí o assunto, ela vai criar o conceito aqui, que foi desenvolvido por Michael Maffesoli, ou Michel Maffesoli, que é o conceito de tribos urbanas. E aí nós concluímos esses dois paralelos aqui que eu preciso que vocês entendam. O que são as tribos urbanas? O que esse pensador quis dizer com esse conceito? Tribos urbanas, pessoal, está muito ligada à cultura juvenil. Então, as tribos urbanas surgem de uma forma muito forte a partir também do crescimento da cultura juvenil. Tribos urbanas são grupos de identidade, de identificação dentro da sociedade. Então, os jovens, eles, especialmente os jovens, como eles estão formando a sua identidade, formando as suas noções de pertencimento dentro da sociedade, eles tendem a se unir por meio de grupos de interesse. Então, as tribos urbanas são grupos de pessoas que têm interesses em comum. Então, você tem, por exemplo, no início da segunda metade do século XX, você tem, por exemplo, o surgimento do movimento punk. O movimento punk na Inglaterra, que é um grupo de adolescentes tocando rock, tocando aquelas músicas com vocal bem gritado, aquela coisa toda, aquela estilo de roupa, calça jeans rasgada, tênis velho, aquele estilo de cabelo moicano, Que jaqueta fase. de couro, e bandas, e muita embriaguez, muita doideira tal. Então, o surgimento do movimento punk. Você tem outras tribos urbanas, né? Você tem, por exemplo, o grupo dos skatistas, né? Eu me lembro na minha época de faculdade, tinha a turminha dos skatistas, tinha a turminha dos pagodeiros, tinha a turminha dos caras que gostavam do mesmo time, então os atleticanos, os cruzeirenses. Então vejam que o jovem ele tende muito a se reunir em torno de tribos, em torno de, de preferências em comum com um determinado grupo, né? E isso é que o Michel Maffesoli vai chamar de tribos urbanas, né? São grupos de interesse, tá bom? Marcadamente na cultura jovem, né? É muito presente isso. Então, direto surge uma tribo nova, alguma coisa. Eu me lembro que, há uns anos atrás, surgiu uma tribo, a tribo dos emos. Quem lembra dos emos? Se alguém lembra, escreve no chat. Eu lembro. Nossa, O Lucas lembra. Quem mais lembra? Quem falou que lembra? a Júlia. A Júlia lembra. O Breno é emo, gente. Ele é já. Ele é emo. Ah, Ano passado. brincadeira. Então, os emos foram uma tribo que surgiu. Quem lembra desse trem? Então, o pessoal ficava usando aqueles cabelinhos, aquela coisa, ouvindo aqueles rocks com letras depressivas, tal. Então, foi uma tribo que surgiu. Isso está meio Eu diluído, amo né? que Acabou esse adolescente negócio, né? sempre acha que tá arrasando. Tudo bem que eu sou adolescente também, mas eu amo, acho muito engraçado.
Bom, então, gente, então é uma tribo urbana, tá vendo? Que surgiu no nosso contexto. Qual que é a questão aqui que nós devemos analisar quando trata de tribo urbana? Então, tribo urbana influencia muito na identidade da pessoa, né? Eu tenho uma parente minha que a filha dela estava me contando recentemente, eu não sabia, que ela teve uma fase de roqueira na juventude. Aí ela falou, Beto, você tem que ver as fotos da minha mãe, adolescente, toda de preto, com os olhos pintados de preto, aquela coisa toda. Eu falei, não, nunca ia imaginar que você fez parte de uma tribo urbana do rock and roll, assim, na sua juventude, porque hoje ela não tem nada a ver com isso, ela gosta até de outros estilos musicais, é outro perfil de pessoa. Mas ela participou, ela falou, eu vou te mostrar uma foto um dia e tal, fiquei até curioso para ver mesmo essa foto. Isso é algo muito presente nos adolescentes. Por quê? Porque, como eu expliquei, o adolescente, o jovem, ele está no processo de formação de sua identidade. E aí ele busca grupos para, né, se encontrar enquanto indivíduo. Agora, o problema, que é o que eu queria trazer para a gente fechar a aula, o problema é quando você acaba pegando essa identidade coletiva e acaba sufocando a sua identidade individual ou perdendo o seu valor enquanto indivíduo, ele acaba se misturando tanto numa tribo que você deixa de ser você mesmo, né? E você acaba aderindo um discurso, um jeito que acaba tendo menos a ver com o que você é de fato e mais a ver com uma necessidade de aceitação ou coisa, algum sentimento de grupo, assim, que às vezes você pode acabar se perdendo nesse processo, né? Então, a última frasezinha aqui do capítulo é bem interessante, porque ela vai dizer o seguinte, olha, a última frasezinha aqui na página 9. Como evidência, o último parágrafo, a última frase. Como evidência disso, basta notar que as comunidades são formadas em torno de interesses específicos, compartilhados por um número maior de pessoas, e a adesão do indivíduo a esses grupos se dá justamente pela necessidade que ele sente de se identificar com um grupo de indivíduos, abandonando parcialmente a sua identidade individual para construir uma identidade coletiva. Então, qual que é o problema, o perigo, vamos dizer assim, da adesão a uma tribo, né, uma tribo urbana? É você acabar desaparecendo, desconfigurando a sua identidade individual para que você seja aceito num determinado grupo, né? Então, você abandona parcialmente sua identidade individual e para construir uma identidade coletiva. Agora, a proporção disso que é o perigo, né? Tem gente que se transforma em outra pessoa, começa a andar com um determinado grupinho de interesse e a pessoa o grupo faz tanto a cabeça dessa pessoa que ela acaba até perdendo a sua própria sua própria individualidade, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, tribos urbanas muito negativas. Havia, isso caiu em desuso, né? Mas ainda vez ou outra a gente ouve falar. Mas haviam as tribos urbanas dos skinheads, que eram grupos homofóbicos, eram grupos racistas, né? E esses skinheads, as pessoas entravam nesse grupo por uma necessidade de pertencimento, de fazer parte de um coletivo, e acabavam cometendo crimes bizarros que às vezes não eram tanto do perfil da identidade individual daquela pessoa, mas pelo sentimento de bando, de grupo, ela acabava sendo envolvida naqueles pensamentos, naqueles ideais, e acabava se perdendo nesse processo, né? Então, eu estou dando um exemplo bem extremo para a gente entender,
mas muitas vezes, às vezes pequenos grupos que nós pertencemos, às vezes grupos de amigos no colégio, ou algum grupo de interesse nas redes sociais, ou coisa do tipo, e a gente, quando assusta, a gente está tomando determinados tipos de comportamento que não fazem parte mesmo da nossa identidade individual. A gente acaba se vendendo a um sentimento de bando, né? A um sentimento de necessidade de pertencer a um determinado grupo e a gente acaba perdendo de alguma forma a nossa essência da nossa autenticidade, né? Então isso é um perigo que a nós, enquanto estudiosos da sociologia, nós devemos estar atentos, né? Para a gente não cair nesse tipo de erro e também, na medida que a gente perceber alguma pessoa entrando muito de cabeça num determinado, né, numa determinada tribo urbana e às vezes se transformando, a gente tem que ter esse olhar atento também para identificar até que ponto ele está fazendo isso por uma necessidade de afeto, de ser acolhido por um determinado grupo, né? E às vezes acaba, dependendo de qual grupo é esse, saindo mais prejudicado do que beneficiado. Tá bom, pessoal? Então, esse é o conteúdo, nós encerramos o capítulo Cultura e Mídias, e aí eu vou passar para vocês uma primeira bateria de para casa, né? Bem pouquinho, são poucos exercícios aí que vocês vão fazer. Vão lá na página 13, por favor. Então, o Lucas interagiu aí no chat, né? Estou vendo aqui, o pessoal interagindo. É isso mesmo, Lucas. Os skinheads são racistas, né? Homofóbicos, tal. É um grupo bem problemático. Então, vamos lá, pessoal. Página 13 da apostila, vocês vão fazer o exercício número 1. Na página 14, vocês vão fazer o exercício número 2, número 3 e número 4. E na página número 15, vocês vão fazer o exercício número 6. Então, exercícios 1, 2, 3, 4 e 6, tá bom? Fica aí de para casa, anotem certinho. Exercícios 1, 2, 3, 4 e 6, tá bom? Começa a partir da página 13. E aí fica de para casa. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram trazer? Não, prof, tudo certo. Tudo certinho? Tudo tranquilo? Alguém escreveu tudo tranquilo? Então, me mandem um ok aí, todo mundo no chat, para eu saber que está bem, que podemos encerrar então a nossa aula. Então, a Júlia já mandou, João Pedro, Laura, TT, o Igor e a Gabriela. Então tá ok, pessoal. Um beijão para todo mundo. Bom final de semana para vocês. A gente se vê semana que vem. Fiquem com Deus. Com Deus, prof. Amém, professor. Com Deus. Também.